Olá pessoal, estamos iniciando mais um FocoCast aqui no estúdio da Foco Assessoria, o 12º episódio e com o tema empreendedorismo. E nessa noite, pessoal, estamos recebendo aqui esses convidados especiais da Business Consultoria, né? O Pedro e o José Brás. Sejam bem-vindos ao FocoCast, que tem o objetivo de trazer conteúdo relevante para você que está nos assistindo aí. E hoje aqui, pessoal, o conteúdo é riquíssimo para você que tem uma empresa, para você que quer entender o mundo dos negócios, para tomada de decisão, entender melhor a sua gestão, tá? Então, nós estamos aqui com esses dois especialistas, tá? E os convidados aqui são incríveis, são formados nas áreas, né? E eles formam essa dupla, que é um pai e um filho, pessoal. Isso que é muito legal, tá? Então, nós estamos recebendo aqui o José Brás, mestre em Ciências Contábeis e consultor financeiro com décadas de atuação, e o Pedro Brás, que é seu filho, que além de contador, é especialista em sistemas de informação, Power BI e análise de dados. E juntos, eles formam a Business Consultoria, tá? Então, seja bem-vindo, José. Obrigado, Muito Paulo. obrigado. É uma satisfação estar aqui no FocoCast. É um assunto que nós amamos, nós gostamos muito de falar. E é uma satisfação, uma alegria poder falar com vocês aqui. Legal. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. Também agradeço, né? Falar sobre consultoria, sobre finanças, é nosso dia a dia. A gente acorda pensando nisso, vai dormir pensando nisso. Nós ficamos extremamente gratos quando a gente consegue ajudar uma empresa, salvar empregos, né? Então, é com a gente mesmo. Legal, então vamos começar aqui nesse primeiro bloco, vamos falar um pouco da trajetória da Business Consultoria, tá? Pedro, você tem uma longa jornada na área contábil, né, e financeira. Conta pra gente como que foi você se mover para entrar nesse ramo de consultoria empresarial. Bom, comigo? Então, José. José, né? José. Bom, assim que eu concluí a segunda faculdade, que eu fiz administração primeiro, já há muitos anos, depois eu fiz ciências contábeis, eu tive um incentivo de um professor que me mentorou ali na TCC da pós-graduação, porque ele tinha um cliente com um problema na área de finanças, ele já me conhecia e eu já lecionava, tinha começado a lecionar a disciplina de custos, e ele me indicou para essa empresa, né? E aí eu comecei, de forma meio que amadora ali, mas com o conhecimento técnico, conseguimos resolver o problema da empresa lá, e isso foi o pontapé inicial. Depois houve um caso também muito interessante de um outro empresário aqui de Penápolis, me encontrou em frente à FUNEP, né? Naquela época eu estava começando a lecionar ali, e falei para ele de um projeto, um sonho que eu tinha de prestar serviço de consultoria. E esse empresário falou assim, olha, vai nessa, vai, porque, nossa, os empresários precisam muito, eu sou empresário, a gente precisa de gente competente, com conhecimento para ajudar. Então, aquilo já falou, opa, então tem oportunidade aqui, né? Bom, como é que nós vamos começar? Sem ter trabalhado na área antes, tendo conhecimento técnico e também prático em algumas empresas, já trabalhei em multinacional, trabalhei em empresas fazendo a contabilidade real, com uma matriz, 2 filiais, que foi uma escola também, né? Procurei cursos, na área em São Paulo, fiz lá com um consultor muito renomado na área, hoje é falecido, Dino Moxani, e fui entender o que é essa consultoria, como é que eu começo, né? Como é que eu começo a trabalhar com isso, apesar de já ter tido aquela experiência anterior que deu certo, mas eu precisava de mais conhecimento técnico. Então, busquei essa formação, depois eu continuei fazendo outros cursos, vários outros cursos, e fui aprofundando, e aí por indicação de um e de outro, a gente começa, tem outro empresário aqui, o outro ali, que está precisando de ajuda, aí a gente começa de uma forma meio que amadora, depois adquirindo mais conhecimento e tendo mais condições de trabalhar tecnicamente com consultoria, né? Porque existe uma diferença entre consultoria, assessoria, mentoria. Explica pra gente aí, José, essa diferença. Legal, então, isso é muito bom ter perguntado, porque as pessoas fazem confusão. A mentoria é aquela transformação que a gente promove para o empresário. Então, vou mentorar um empresário, ele está numa situação A e ele quer ser transformado e chegar
no ponto B. Então, a gente promove a transformação do empresário. A consultoria, você vai resolver um problema que a empresa tem. A gente chama de dor, né? Então, a empresa tem uma dor, um problema no setor financeiro. Então, vou lá, vou reestruturar o setor financeiro e também transformar o setor da empresa, sair daquela situação atual para uma situação melhor, que é o ponto B que a gente fala. Então, é uma transformação ali da empresa. Pode ser finanças, marketing, recursos humanos, enfim, tem infinitas áreas, né? E assessoria, né? Assessoria é aquele serviço mais constante. Normalmente os escritórios de contabilidade, né, tem lá no nome, escritório tal, assessoria. Por quê? Porque ele é constante. Todos os meses o empresário entrega serviço, que é diferente da consultoria, que é um projeto, que é um tempo determinado. Sim, muito bacana. É legal perguntar se você esclarecer isso pra gente, né? Pode ser a dúvida de quem está nos assistindo lá. E você, Pedro, você tem um pé muito forte na tecnologia, né? Sim. E como foi unir esse conhecimento do mundo da contabilidade? E como surgiu essa ideia de fundar a Business Consultoria junto com seu pai? Eu sou nerd de carteirinha. Desde criança, sempre gostei de computador. Desmontava os computadores lá em casa, quebrava tudo, aí tinha que arrumar. Era isso mesmo. Eu sempre gostei muito dessa parte de tecnologia, né? Vim a fazer uma faculdade de Sistema de Informação e acabando a faculdade de Sistema de Informação, eu já emendei a contabilidade, né? Aqui na faculdade mesmo de Penápolis, né? Isso. Então, enquanto eu estava fazendo a faculdade de Ciência da Computação, eu também fiz, no finalzinho dela, eu já entrei numa pós-graduação até antes de terminar a própria faculdade. E enquanto estava fazendo a pós-graduação em Engenharia de Software, eu iniciei contabilidade. Então eu trabalhava muito nessa área de desenvolvimento de software, tinha uma empresa que exportava software para a França na época, e aí não deu certo com o sócio e tal, e aí eu fiquei meio desanimado e tal. Aí o Zé falou, olha, vamos lá pro escritório comigo, comece a trabalhar lá, vamos ter uma ideia lá. E aí começou a engrenar, né? Ele falava, ó, o que você acha disso aqui? Essa planilha aqui dá para desenvolver assim, dá para desenvolver assado. E aí foi engrenando. E eu fazendo contabilidade, eu consegui juntar as duas coisas, né? Porque hoje a contabilidade, finanças, tudo digital, ninguém mais faz no papel, isso não existe mais, acabou. E ainda mais agora, com o advento de tecnologia de inteligência artificial, isso cada vez mais vai ficar automatizado, né? Então, eu procuro sempre juntar essa parte de tecnologia e contabilidade, né? E só para esclarecer, a contabilidade não é o cara que vai lá apurar imposto, não é isso. Isso é só um pé da contabilidade, um pedacinho da contabilidade. Nós fazemos a parte de controladoria, né, que é levantar o fluxo de caixa da empresa, precificação. Gerencial. Né? Gerencial, a contabilidade gerencial, né? Olhar balancete, elaborar um demonstrativo de resultado para a empresa. Então, nós sempre trabalhamos forte nesse lado. E você sabendo tecnologia, isso fica muito fácil. Porque às vezes eu preciso pegar todos os lançamentos de conta a pagar de um sistema. Aí o cara não quer exportar, o relatório não está legal. Às vezes eu conecto direto do banco de dados, conecto lá, faço todas as SQLs, as consultas lá do banco de dados e consigo trabalhar isso no Excel, no Power BI, deixar tudo dashboard, tudo bonitinho. Então a gente consegue entregar essa transformação do cara que às vezes tem um software subutilizado para às vezes um painel onde o cara consegue ver a empresa dele como um todo. Então, assim, a tecnologia ela anda muito, muito grudada mesmo na parte de consultoria, não só de finanças, mas como qualquer outra consultoria. A tecnologia é um braço hoje indispensável. Legal, porque você fala, nossa, cara, que interessante, porque assim, ó, vamos ir pro lado do empresário, né? O empresário, o cara tem várias pilares ali para equilibrar, né? O comercial, o marketing, que a gente estava conversando aqui, a gestão estratégica, né? O operacional da empresa dele, né? E a parte financeira. Enfim, ele tem que estar ali passeando. Quando chega nessa parte, principalmente na parte de recurso, de dinheiro, é dados. Muitas das vezes, ele não entende de dados, mas ele entende do negócio dele. Sim, então, ele não quer ver lá aquele monte de número. Quando você fala que apresenta tudo isso num dashboard, me brilha os olhos, sabe? Porque eu faço isso na parte de marketing, mas agora você me dando essa clareza na parte de gestão empresária, eu falei, caramba, pensou tudo que eu faço na planilha, né? Sim. Do jeito que vocês falaram, Excel, vou lá, coloco o fluxo de caixa lá, o provisionamento, né, a receita e tal, tudo aquela coisa. Agora você me falando, eu falei, cara, pensou que bacana? É um sonho para o empresário.
Sim, e às vezes o cara tá no operacional, a mão de obra dele é tão cara para ele ficar se preocupando com as finanças, e aí ele contrata a consultoria. Falou, olha, eu vou te entregar, nós falamos para ele, do ponto A para o ponto B, nós vamos entregar, pegar a sua empresa do jeito que está hoje, e nós vamos te entregar uma empresa otimizada, com as finanças rodando, você tendo a segurança dos dados financeiros da sua empresa. Eu consigo prevenir fraude, e só de fraude aqui a gente pode falar meia hora, que a gente já pegou em empresas. A gente consegue te entregar uma precificação acertada, consegue te dizer no final do mês quanto que você está ganhando, quanto você está perdendo, quanto você está tendo superávit ou déficit da sua empresa, porque uma coisa é ter resultado, outra coisa é ter dinheiro em caixa. De repente eu fiz uma puta venda de milhões lá, só que eu parcelei em 12 vezes, eu vou ter dinheiro no primeiro mês? Não vou. Só que eu tive um puta resultado. Então, a gente consegue mostrar essa diferença. E a mão de obra dele é cara para ele ter que ficar no operacional das finanças, né? Então, a gente entrega um processo rodando, né, da empresa dele. Ó, com conciliação bancária, tudo que está no banco está conciliado no sistema. Você consegue ter lá o seu contas a pagar e receber tudo redondinho, fornecedor, tudo bonitinho, amarradinho. Tudo isso refletindo no fluxo de caixa, no DRE. Então, eu consigo enxergar a empresa e olha, tá aqui, ó. Confiável, pode ficar tranquilo, pode descansar. Eu te vendo a tranquilidade que você põe a sua cabeça no travesseiro e você sabe que a finança está tudo redondinho. E você sabe e tem como conferir isso. Não, maravilha, cara. Que top. E aqui seu pai já mostrou como que trouxe você, né? Assim, ó, eu como pai, vendo a atitude dele, cara, formidável. Porque é o seguinte, ele viu você ali, o filho chateado, né? Pô, cara, não deu certo lá a empresa do meu filho. Com certeza não ficou feliz, né? Ó, vou trazer ele perto de mim aqui, ó, meu filho é inteligente. Vamos ver se ele abraça essa oportunidade. Aí você enxergou, né? E falou, cara, isso aqui é um caldo, isso aqui eu posso implementar o que eu sei aqui. Tá, o que eu vou precisar aprender mais? Aí te direcionou para contabilidade. Sim. Fantástico. Relacionado a isso, o que gerou mais dificuldades, assim, os desafios do início, né? Falando até do início, quantos anos que já tem essa business, né? E o que surpreendeu vocês de lá para cá empreendendo juntos? Então, a business, como pessoa jurídica, ela foi instituída no dia 13 de dezembro de 2013, mas eu já atuava como consultor, como eu disse, né? Sim, sim. Uns anos antes, e nessa época o Pedro já estava comigo. Sim, a história é bem comprida, mas tentar resumir. A dificuldade é a mesma que qualquer pessoa que tem um emprego e quer empreender, tem uma fase que a gente chama de muda, que é de mudança. Ou seja, você tem um emprego, você tem carteira registrada, você tem férias a cada 12 meses, você tem fundo de garantia, e aí eu tenho essa outra oportunidade que eu posso trabalhar por conta, vou abrir uma empresa, um CNPJ, e aí, vai dar certo, não vai dar certo? Então, fica naquela transição. Tem um fato curioso também, porque eu comecei a atuar como consultor, não tinha empresa ainda, prestei serviço para uma empresa aqui em Penápolis, o empresário, ele falou, opa, tem conhecimento. E ele comprou meu passe, ou seja, ele me contratou, ele cobriu o valor, fiquei, poxa vida, aquela insegurança, né? Você tem família para sustentar e tal. Sim, sim. E eu acabei indo, fiquei lá um ano, mas assim, preciso voltar, não é isso que eu quero empreender, porque eu já tinha formação em administração e contábeis, mas meu pezinho mesmo está mais na administração. Porém, o conhecimento que eu adquiri em ciências contábeis fez puf na cabeça, abre, porque o contador ele faz a gestão patrimonial da empresa através das metodologias contábeis, né? Das normas, enfim. Então, você consegue enxergar os números da empresa com uma clareza muito grande, muito boa. E eu ficava aquela, cara, mas eu tenho potencial. E eu fiquei um ano nessa empresa, depois voltei para prestar serviço de consultoria. E essa insegurança que uma boa parte dos empreendedores enfrentam quando saem de uma carteira assinada, vê uma oportunidade para trabalhar por conta com uma empresa, fica naquela insegurança. Depois disso que você vê os resultados que você está trazendo, são satisfatórios, e você vê a realização daquilo acontecendo e aprimorando, buscando sempre mais conhecimento, começa a trazer aquela segurança, porque aí mais empresas te contratam, aí aquele medo de não vou conseguir pagar o aluguel, ele vai sumindo, porque você começa a entrar dinheiro no caixa, você vai se manter e fala, isso aqui que eu quero. Então,
É até interessante eu comentar no começo, sempre digo, como é que você começou a consultoria? Eu comecei na mesa da minha sala. Foi lá, com um notebook financiado, naquela época, era caro para chuchu. E aí começamos ali, e aí depois me cheguei a uma oportunidade numa sala pequenininha aqui em Penápolis, frente ali o estacionamento do Big Mart, Sim. ele da família Gereissati, uma sala pequenininha, aluguei lá e até a esposa começa a perguntar, não, mas você vai conseguir pagar o aluguel? Eu falei, consigo? Nisso o Pedro veio comigo naquela época. Depois eu pensava assim, rapaz, eu preciso melhorar, preciso ter uma vitrine aqui na cidade. Se eu encontrar um escritório de consultoria aqui na cidade antes de eu abrir, eu vou infartar. Então, vamos lá. Aí apareceu uma outra oportunidade na Bento da Cruz, perto ali da Casa do Queijo, e aluguei a sala. Aluguei, e aí começamos a mais clientes começando a nossa carteira, o aluguel mais do que dobrou, mas conseguimos pagar, enfim. E as coisas foram acontecendo, né? Então, quando você consegue entregar um produto de qualidade, consegue fazer essa transformação que eu te falei, o negócio tende a dar certo. Sim. Na consultoria tem um fato muito que é comum, que é você consegue ser contratado muito mais por indicação. Você presta serviço para um empresário e ele é que vai te indicar, né? Hoje a gente está mudando isso. Eu tinha na minha cabeça durante muitos anos que é assim que a coisa funcionava, mas não é mais hoje. Então, a consultoria foi evoluindo, a gente pode tratar um pouquinho mais para frente sobre isso aí, mas o comecinho foi isso aí, né? Essa dificuldade, dessa passagem de empregado, você tem que pedir demissão, sair e empreender. Então esse foi o maior desafio. Foi o maior desafio. Vou correr esse risco ou não? Empreender no Brasil não é fácil, né? E aí a esposa apoiando, né? Apoiou. E eu penso que o filho estando junto, que você deve ter dado um gás mais ainda de falar, cara, eu tenho que fazer isso dar certo, né? Então, isso também, né? Como o Pedro disse, aquela empresa onde ele estava não deu certo, mas eu já estava de olho nele, na formação dele, né? Sistema de informação, Sim. regra de negócios, né? Agora, ele terminou o sistema de informação, entrou em ciências contábeis, eu falei, agora fechou. Ele vai entender, e estando comigo, com o que eu já havia adquirido conhecimento, eu vou transferindo para ele esse conhecimento que eu tenho, que mais que ele tem agora, vai casar essa informação, porque aí a qualidade da prestação de serviço da nossa consultoria vai aumentar exponencialmente. Sim. Uma coisa que eu acho interessante falar nessa trajetória é que depois a gente mudou para um prédio mais bonito, bacana, tava bombando, cheio de cliente, aí de repente, pandemia. E aí, todos os nossos clientes, tudo presencial, não podia mais atender, vamos perdendo um por um, tivemos que voltar para o home office. Só que do prédio. E aí deu aquele desespero, eu lembro até hoje isso daí. A minha filha, no dia que estava dando o primeiro passinho dela, tinha acabado de perder todos os meus clientes, um dia antes. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? A menina dando os primeiros passinhos, me abraçando, eu falava... Lascou. Só que aí vem uma grande oportunidade, que a gente começou a entender o digital. Ou a empresa, ela não quer meu rostinho bonitinho lá. Não quer, não quer a minha presença lá. Ela quer a transformação que eu promovo. Que é o resultado. Ela quer o resultado. O que você está vendendo? Eu estou vendendo a transformação. Eu vou pegar a sua empresa aqui e vou te dar ela aqui. É isso que ela quer. Se eu vou ficar lá o dia inteiro, se eu vou ficar lá no final de semana, se eu não vou ficar lá, ela não quer saber. Ela está comprando a transformação. E a gente entendeu isso e a digitalização ela corre muito rápido agora. A pandemia, o advento tudo online, tudo digital, tudo reunião assim... tudo por Meets, Teams, normalizou isso daí. Então, nós vimos esse leque de oportunidade, essa brecha grande de oportunidade, e hoje a gente está transformando a nossa empresa numa consultoria digital, que a gente entrega a transformação por meio de plataformas, inteligência artificial, e é uma oportunidade muito boa, que a gente vende a transformação e não mais a minha disponibilidade de estar lá, não minha presença, a disponibilidade... O empresário ainda tem através das plataformas. A gente vende a transformação. Mais horas, né? Não vende mais horas. Coisa que consultor vende horas, né? Aquele medo que o empresário tem. O consultor entra na empresa e já liga o taxímetro, né? Pô, já está pagando aqui. Tá valendo. Tá valendo. Não existe mais isso, né? Sim. Pelo menos conosco, não é mais assim. A gente entrega resultado. Tem um projeto que tem começo, meio e fim. É isso aqui. Siga, eu sempre falo assim, siga esse caminho, porque eu já passei, fui e voltei para esse caminho, eu sei que esse caminho está certo. Se você
resolver pegar uma trilha aqui, eu não sei qual é o resultado que você vai ter, mas se você trilhar esse caminho que eu estou te mostrando aqui, vai dar certo. Porque eu já conheço esse trecho aqui. Então, caminha, vem junto comigo aqui, que a gente vai sair desse lugar onde você está para um lugar bem melhor. Sim, e já aproveitando isso aí, vamos entrar aqui no segundo bloco e falar um pouco da importância da gestão de custos e preços de vendas, né? Então aqui, ó, vou fazer essa pergunta para você primeiro, Pedro. Muita gente tem dificuldade, Pedro não, desculpa, José, muita gente tem dificuldade para entender o real custo do seu produto, certo? Por que entender os custos industriais é tão crucial para uma empresa? Conseguir apurar corretamente o custo, não é só o custo não, tá? Essa é só uma parte. Vai levar ele a precificar o seu produto. Você mencionou a indústria, mas está valendo, tá? Para comércio, prestação de serviço e indústria, tá? Saber apurar corretamente o custo vai fazer com que ele consiga precificar o seu produto ou seu serviço corretamente. Se ele calcula o custo errado, obviamente que o preço de venda estará errado, né? Tem que fazer sentido isso, né? E essa dificuldade, principalmente para as empresas industriais, apurar esse custo. Normalmente, o que a gente encontra no empresário calculando? Matéria-prima. Isso é muito mais fácil dele calcular, né? Então, ele vai construir aqui, vai produzir uma caneta, por exemplo, né? O que vai nessa caneta aqui? Vai o tubo de tinta, vai a tampa, vai isso. Então, ele sabe a quantidade correta e quanto ele está pagando por essa quantidade. Então, para ele não existe dúvida e realmente não existe. Isso é líquido e certo, beleza. Agora, ele precisa conhecer um pouco de regra tributária também. Por quê? Dependendo de como ele é tributado, os impostos na aquisição, eles devem ser subtraídos daquele custo de aquisição ou não. Olha que interessante, hoje mesmo estamos atendendo uma pessoa de São Paulo, da capital, que ela viu a divulgação do nossa plataforma, que é para apuração de custo industrial, um sistema que o Pedro desenvolveu, inclusive. Saímos da planilha Excel, fomos para a plataforma online. E ela está tendo essa dificuldade também de mostrar para o empresário que, como ela é do lucro presumido, alguns impostos ele tem que ser subtraído do custo de aquisição, porque senão, na hora de precificar, ele embute 2 vezes o imposto. Legal. Entende? Então, assim, tem que conhecer, saber apurar o custo corretamente, porque depois, na precificação, ainda vão mais 3 elementos. Olha só, para quem está me ouvindo, presta atenção. Precificação, seja para fabricar um botão de uma camisa, seja para um foguete, uma aeronave, um avião, você pode dividir esse preço aqui em 4 partes. Presta atenção. E a primeira parte, a maior delas, se você imaginar um gráfico de pizza, né? Um círculo, a gente vai dividir em 4 partes. A primeira grande maior parte ali é composta pelos custos. Isso vale, então, para indústria, comércio e serviço. Então, mais de 50% do custo, normalmente, ele é composto pelos custos. Se nós falarmos de indústria, aí nós vamos ter ainda que dividir esse custo em diretos e indiretos, ou fixos e variáveis, né, que são sinônimos aí. Então, você tem que reconhecer, identificar na sua indústria o que é custo direto e indireto. O direto, esses materiais que eu mencionei. Sim. O indireto, vou dar um exemplo clássico e simples, o aluguel. Se o empresário paga aluguel lá do prédio que ele aluga, quanto desse aluguel eu tenho que atribuir para essa caneta aqui, ó? Quanto vai do aluguel? Porque tem que ter. Entendi. Aí, nós vamos usar uma técnica chamada rateio de custo indireto. O rateio correto? Não existe correto. Existe o mais próximo possível da realidade que você pode imaginar, pensar e falar assim, bom, esse aluguel eu vou dividir aqui por exemplo, metro quadrado. Seria o mais correto e lógico para essa situação do aluguel. Mas existem vários outros tipos de gastos, custos indiretos. Por exemplo, manutenção. Manutenção de uma máquina lá. Quanto daquele valor da manutenção que você pagou para uma pessoa consertar, arrumar uma máquina lá, ou uma graxa, um produto que você usou, quanto desse gasto você vai atribuir produto? Porque não pensa que qualquer produto teu não vai ter que ter atribuído o valor desse custo direto. Claro que tem. Eu sempre lembro também, empresário, tudo que você vende, seja produto ou serviço, é no teu preço que você cobra que vai pagar tudo que você imagina que você sabe que você não sabe da tua empresa. Sim. Tudo. Quem que paga? É o cliente. Fora as bolas, né? Os impostos, quem paga? O cliente. Outra coisa também, que o empresário fica às vezes bravo comigo. Fala, nossa, mas eu pago muito imposto. E se você paga, porque você quer. Não, você está falando de sonegar? Não, não é isso.
é que o imposto que é cobrado da sua empresa, para quem que você tem que transferir esse imposto? Para o seu cliente. Se você não transferir, quem é que vai pagar? Você vai ter que absorver, Vai né? absorver do teu lucro. Então, aquilo que você imaginava ter de lucro, mais. Por Sim. exemplo, você imaginava ter 20%, 10%, 15%, 5%. É mais, porque você não embutiu. Você tem que calcular, saber quanto de impostos tem ali. E aí você vai precificar. Nós fazemos sempre duas frentes de precificação. Estou avançando um pouquinho no assunto, você falou de custo. Não, Tem que levar perfeito. para preço para a gente fechar o raciocínio. Olha, calculei o custo. Eu falei em 4 partes, né? Então, o custo primeiro. Na indústria, divide custo direto e indireto. Você tem que atribuir no seu preço o que a gente chama de despesas fixas. O que são despesas fixas? São aqueles gastos na indústria que acontecem fora do setor produtivo. Na administração, no financeiro, no comercial, que não está naquele setor produtivo. Mas quem é que paga? Quem que paga a luz que ilumina o setor administrativo? Né? Que liga ao seu computador? Quem que paga a sulfite que você usa na impressora? A caneta que você usa lá? Tem que estar na precificação. Então, dentro da precificação, você tem que saber identificar, não é chute, tá? É cálculo. Quantos por cento de despesa fixa a tua empresa paga? E não é bicho de 7 cabeças. Coisa regrinha de 3 simples, você faz o cálculo. Beleza. Então, já identificamos o custo, despesa fixa. Agora, a terceira parte, despesas variáveis. O que são despesas variáveis? São os impostos que incidem sobre o preço de venda. E também outras taxas, por exemplo, taxa Comissão. maquininha de cartão de crédito, comissões sobre vendas. Não vou ficar entrando muito em detalhe, né? Sim, sim. Mas, enfim. Então, essa é a terceira parte. Falta uma na precificação. O que está faltando? Lucro. Lógico. Se você não tiver lucro no teu produto, no teu serviço, você vai quebrar a tua empresa. Fica inviável, né? Fica viável. Então, nós fazemos primeiro isso, essa apuração de todos esses 3 elementos. E o quarto, que é o lucro, eu pergunto, empresário, quanto você quer ter de lucro? Quanto você imagina? Quando você montou o teu negócio, que você investiu o teu dinheiro, aqui, as tuas economias, enfim, você imaginou ter lucro. Quantos por cento? Muitas vezes nem sabe. Não sabe nem o que é lucro. Beleza. Então, vamos lá, vamos fazer um experimento aqui. Vou colocar, por exemplo, meu número mágico, 20%. Então, calculo um preço de venda em cima de todos os gastos que ele tem e mais o lucro que ele quer ter. Agora, nós vamos enfrentar a realidade. O que é a realidade? O mercado. Cliente, quanto ele está disposto a pagar? Ah, mas vou dar um exemplo redondinho. Calculei um preço de venda a R$100. E o mercado fala assim, olha, mas eu não estou disposto a pagar R$100. Pago aqui 90, 85, 80. Beleza. Como eu já conheço toda a estrutura e agora eu sei o preço que o mercado está disposto a pagar, o que eu vou fazer? Engenharia reversa. Vou pegar aquele preço, que pode ser menor, igual ou maior, e eu já conheço o custo. Vou tirar o custo daquele preço. Está fazendo sentido? Eu já conheço a despesa fixa, identifiquei, eu calculei, peguei os relatórios e olhei, calculei, beleza, tira a despesa fixa. Está faltando tirar mais alguma coisa aqui. O que é? Despesas variáveis. Vou tirar os impostos, vou tirar as comissões, taxinha da maquininha. Tirei. Beleza. O que vai sobrar? Vai sobrar lucro ou prejuízo. Então, eu posso identificar no preço do meu cliente se ele está tendo lucro ou prejuízo e quanto que é esse lucro ou esse prejuízo. Então, veja, são 2 movimentos. Eu vou movimentar do custo para o preço e depois do preço para o lucro. Se o empresário não tem essa visão, ele está, assim, administrando na sorte. Porque uma hora ou outra vem um concorrente, está vindo a tecnologia, vem alguém aí que pratica um preço menor. O que o empresário faz? Normalmente, vou baixar o preço, baixa o preço dele. Mas ele pode chegar naquele preço? Se eu for o caso dele chegar e falar, não consigo chegar no preço do meu concorrente, eu estou tendo prejuízo. O que você vai ter que fazer agora? Fazer a gestão da sua empresa. Agora você já conhece seus números, você sabe de onde vieram os números dos custos, das despesas fixas e variáveis. Você vai fazer a gestão, olha para os números, olha lá o relatório. O que você pode atuar ali para você já cortar alguns gastos, mas sabendo onde é que vai atingir. Não é a questão de cortar cafezinho, não é nada disso. Isso não é gestão. Fazer a gestão da empresa, você olhar os relatórios, acompanhar mensalmente, no mínimo, né? O período mais longo que a gente pode olhar para a empresa é 1 mês. Mas você tem que estar ali todo dia, toda semana. E aí sim, você vai saber fazer uma gestão e você vai praticar o preço concorrente com prejuízo se você quiser. Eu quero ser teimoso, eu vou quebrar a minha empresa. Então você já sabe para onde você está indo. Então, essa é a importância de calcular custos
para saber chegar no preço e saber quanto você está lucrando com aquele preço. Entendeu? Porque eu quis avançar um pouco no assunto. Sim, faz sentido. E até você comentou que aqui a gente está falando, a gente deu o exemplo, né, na questão na parte de indústria, né? Sim. Mas aí, então, na parte de indústria é uma forma. Se a gente for para o serviço, né, vai ser outra forma. E se for para o varejo, É muito mais fácil. é outra forma. Então, cada uma tem uma forma diferente, né? Sim. Entrando nesse assunto aí de formas, porque assim, que você deu um detalhe muito top, porque você, às vezes o cara tá pagando muito no insumo dele lá, se ele conseguir enxergar isso, né, brigar no preço lá, talvez ele tenha um lucro a mais ou ele tá tendo prejuízo. Aí, eu vou fazer essa pergunta pro Pedro. Nessa questão, Pedro, como a tecnologia e os dashboards podem ajudar o empresário a ter a clareza sobre seus custos e lucros? Cara, tem um case muito legal para falar como uma tecnologia nossa ajudou uma empresa a vencer uma licitação de milhões. Uma empresa de Minas Gerais estava numa licitação, uma planilha de precificação nossa, muito bem desenvolvida, muito bem estudada, e ele é do ramo de serviço. Né? O que muda? Muda só a base de custo. Indústria, eu chego no custo de um jeito, serviço de outro e comércio de outro. Depois dali a precificação é muito semelhante uma da outra, obviamente respeitando a tributação e a característica de cada empresa. O cara nessa licitação chegou na hora do leilão inverso, começaram a dar lance, ele fazendo o cálculo na hora, e aí ele falou, tanto, o concorrente não conseguiu chegar no preço, falou, eu não consigo ir. Só que ele tentou impugnar a licitação. O concorrente falou, olha, esse preço que ele está falando é inexequível, não dá para fazer no leilão. Não dá. E aí o pregoeiro, o cara que estava comandando a licitação, começou a questionar. Você consegue me provar que você consegue ter lucro, que você consegue executar esse serviço com esse preço que você está me oferecendo? O cara, claro, virou assim, mostrou nossa planilha. Falou aqui, eu tenho isso de custo, minha despesa é essa, meu imposto é esse, tudo, minha despesa fixa é essa. Tudo certinho, ainda vai me sobrar tanto de lucro. Todo mundo teve que ficar quieto, o cara venceu uma licitação de milhões. Então, assim, usando essa tecnologia. de vocês. Tecnologia. Mas esse aí você que desenvolveu, Pedro? É uma planilha de precificação nossa. É uma planilha, mas não deixa de ser tecnologia. Claro. É o conhecimento empregado ali de forma de planilha, em forma de planilhas, e colocado ali para o cara fazer o cálculo na hora. Ô Pedro, eu já vi algumas planilhas de precificação. O que a de vocês tem de diferente, assim, que você pode comentar com nós aqui? A gente consegue entregar toda a estrutura. Por exemplo, esse rapaz da licitação lá de Minas Gerais, e nós desenhamos a empresa dele como um todo. Não é só a planilha. A planilha de precificação você acha de quilo na internet. Foi o ato final. Só que você... foi o ato final. Ele só tinha todos os dados na mão. Todos os dados na mão, né? Então eu consigo alocar essa pessoa, eu sei quanto ela ganha, sei quanto vale a hora, sei quanto ela está disponível, sei minhas despesas fixas, se eu aumentar meu faturamento, quanto da despesa fixa que vai abaixar, consigo fazer todo o cálculo. Usar margem de contribuição com indicador financeiro importantíssimo para a decisão de precificação. Sim. E quanto tempo esse cliente, desse caso específico, ele já estava com a consultoria de vocês? 2 meses e meio? Um pouco mais, né? De 3 a 4 meses. Então, de 3 a 4 meses, o cara com vocês deram clareza dos dados para ele e ele conseguiu vencer uma licitação ali que, aos olhos do leiloeiro lá, era impossível. O leiloeiro ele tinha que garantir que aquele cliente ia prestar o serviço. E quando o concorrente dele levantou a lebre e falou, olha, esse preço é inexequível, não dá para fazer isso. Aí o pregoeiro que não entende do serviço falou, você consegue me provar que você consegue fazer esse serviço por este preço? O cara só virou o notebook e provou, por A mais B. E se fosse só no chute? Sim. O cara não ia conseguir então, ele provar. Usando indicadores ali, né? Então, não só a precificação, mas o indicador de margem de contribuição, que tem que saber o que é e como é que ele usa isso para tomar esse tipo de decisão. Então, assim, a gente orienta tudo. E você falou uma coisa muito importante, Paulo. Precificação é o ponto do iceberg. A gente trabalha com a metodologia, a gente chama de tríade financeira. O que é tríade financeira? Eu vou implantar na empresa uma ferramenta que é muito comum, é fácil de executar e o empresário entende com facilidade, que é o fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? É um controle gerencial de saldos, entradas, saldo inicial, né? Saldo inicial, entradas, saídas e saldo final da disponibilidade financeira dele. É um caderninho que ele tem lá, uma planilha simples,
todo empresário, todo mundo que controla as suas finanças pessoais, né? Seu salário, que deve ter uma planilha simples, aquilo é um fluxo de caixa. Você sabe quanto você receber de salário e quanto você pode gastar, quanto você tem no banco. Isso é uma ferramenta simples. Então, muitas vezes é simples, mas o empresário não tem. Não sabe quem usa, nem sabe nem implantar um fluxo de caixa. Exato, A gente quer falar. entra, que é a nossa primeira coluna aí da tríade, né? A gente fala, são 3 pilares. Então, o primeiro pilar está aqui, fluxo de caixa. Apaga esse incêndio. Porque o que é comum a gente encontrar nas empresas? O empresário ou a pessoa do financeiro da empresa chega de manhã na empresa, já abre o follow-up ali, a pastinha, o que tem de boleto para pagar hoje, já abre a internet bank, contém de saldo, não tem dinheiro, e agora o que eu vou fazer? Aquele susto todo dia. É o famoso matar um leão por dia. Não, o fluxo de caixa te dá previsibilidade, meu amigo. Você sabe quanto você vai ter de previsão. Ninguém tem bola de cristal. Então, eu tenho para receber aqui tanto de boleto, meus clientes, eu tenho de saldo no banco. Eu sei quanto tem para pagar. Às vezes é mais certo que pagar para receber, né? Mas, enfim, é projeção. E quanto vai me sobrar no final desse dia? Eu tenho essa previsão para amanhã, para depois de amanhã, para semana que vem, mês que vem, quanto período eu quiser. Só abrir um parênteses aqui, tá vendo? Ele tá dando risada ali, porque a gente faz isso, né? Não faço nesse nível de vocês, mas eu tenho um controle ali, um fluxo de caixa, e eu consegui enxergar o que vai acontecer com a Foco 3 meses para frente. Isso aí. E aí, Zé, você tá falando uma coisa que eu tenho que abrir esse parênteses com você. A gente conhece outras pessoas que empreendem mais tempo que a gente, né? Eu tô com a Foca aqui, estamos indo pro 2º ano, mas tem um ano completo. E aí você vai dialogar com algumas pessoas, não, mas o que é isso? Cara, eu fiquei, nem sabia responder. Como é que você não sabe o que é isso, né? Porque é muito mais tempo que eu, é claro que é outro ramo, tal, que não vem ao caso. Mas assim, só do fato de ele não entender isso, eu fiquei, caramba. Isso, infelizmente, é muito mais comum do que você pode pensar. Então, mas por que, cara, que o empresário, às vezes, por que ele não tem acesso a isso? Por quê? Porque ele não sabe e não tem ninguém na empresa dele que sabe. Por isso ele contrata um consultor. Então, a função de vocês, eu acho importantíssima na parte de quem tem uma empresa, que empreende, porque, Zé, se ele não nascer a empresa tendo essa clareza que vocês estão falando aqui, ele já vai começar meio que perdendo, não perdendo literalmente, mas assim, talvez perdendo de não ter o lucro que ele deveria ter no começo. Perde as rédeas do negócio. Perde as rédeas do negócio. Controlar. Aqui assim, o cara vai na fé, como diz o outro, né? Quantos empresários fizeram isso? Eu também no começo não fiz isso também. Vai na fé, Deus ajuda. Mas não é só isso, você tem que ter os indicadores, né? Então, você tem que olhar para os números e saber extrair a informação dos dados. Eu falo que relatório, ele não tem informação. Relatório tem dados, né? Dados são números. Quem foi meu aluno vai lembrar das minhas aulas lá de análise de balanço. Então, os dados que eu consigo calcular e encontrar nos relatórios, eu tenho que interpretá-los, eu tenho que saber o que significa. Aí sim, se eu conseguir interpretar esses dados, eu gero uma informação, essa informação vai gerar uma tomada, a famosa tomada de decisão, que na faculdade os professores falam tanto, né? Bom, só para terminar o raciocínio, você falando de precificação, né? A ponta do iceberg, falei do fluxo de caixa, tem lá o 2º pilar, que é a apuração de resultado. Então, que na contabilidade chama-se DRE. Então, todo mundo empresário já deve ter ouvido falar. Eu já conheci como DRE. Então, o contador faz a DRE da empresa. Muitas vezes o empresário nem usa. E tem outros problemas que não vem ao caso ficar mencionando aqui, né? Mas, enfim, o empresário não usa a DRE. O DRE seria o fechamento. Ele, assim, é o relatório onde mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo. Tá. O que significa DRE? Demonstração de resultado do exercício. Na contabilidade, exercício é um ano fiscal, na grande maior parte das empresas. Tem empresas que levam mais de 12 meses. Mas vamos trazer para a maioria dos casos, né? Então, o contador vai te apresentar uma DRE uma vez por ano. Se a empresa é lucro real e é tributada pelo lucro real trimestral, a cada 3 meses, na melhor das hipóteses, você consegue uma DRE. Só que, aquilo que eu te falei, gerencialmente é impossível você ficar esperando esse tempo todo. 3 meses, ou pior ainda, um ano. Você tem que apurar isso todo mês, né? Então, nós apelidamos na nossa consultoria de DRM. Então, demonstração de resultado mensal. O que é resultado? Lucro ou prejuízo. É a mesma coisa do fluxo de caixa? Não. Aí entra o conhecimento técnico conceitual. Fluxo de caixa. Usamos o regime de caixa. DRM, regime de
competência. Aí é a briga com o empresário. Vários clientes meus que demoram para entender. Ah, mas está falando que teve lucro aqui. Não. Mas cadê o dinheiro? Porque é o regime de competência. Enfim, não vou ficar entrando muito na parte técnica aqui, mas são 2 relatórios com resultados diferentes, com números diferentes, mas essenciais. Ah, eu posso ficar só com o fluxo de caixa? Não. Posso ficar só com a DRE? Não. Você tem que ter os 2, no mínimo. Estou falando de no mínimo. Fluxo de caixa e uma DRM mensal. E aí você tem que saber extrair, lembra que eu falei, extrair informação? Extrair informação do fluxo de caixa, extrair informação da DRM, e aí eu vou tomar decisões em cima da interpretação que eu dou dos números. Nossa, eu sempre tenho ali dentro. Sim. Bom, esse é o segundo pilar. O que é o terceiro, então? Precificação. Por isso, não dá para de cara, assim, no primeiro mês, falar para o empresário, ó, vou calcular seu preço de venda. Por quê? Eu extraio desses relatórios dados que eu vou utilizar na formulação da tua precificação. Ó, teve um caso, nós atendemos o escritório de advocacia também. Então, aí um empresário indica para o outro, né? Indicaram o escritório, nem lembro se era de São Paulo, onde que era, e eles vieram perguntar para a gente, eles queriam que nós fizéssemos a precificação dos honorários para eles. De cara, eu falei, olha, eu não consigo. Eu não vou ficar chutando aqui. Aliás, eu preciso até olhar os seus relatórios. Não é uma receita de bolo, não. né? E eu preciso saber se até os dados que ele imputa no sistema ou na planilha dele, se foram feitos de forma correta. Que é outro problema. Então, esse que eu quero te falar. Se eu tenho um relatório com dados errados, o que você acha a conclusão que eu vou tirar em cima desses dados? Certo? E como que faz, ô Pedro, nessa parte que seu pai está falando aí? Como que identificar isso aí? Por exemplo, o cara está preenchendo lá e seu pai vai fazer a análise daqueles dados que chegou. Mas e se não é os dados reais? A nossa consultoria é uma consultoria de base. A gente chega a olhar extrato, fala, olha, você tem que pegar extrato, vamos fazer a conciliação, classificação, a remodelagem do plano de contas, a gente educa... Saldo relatório é o plano de contas. A gente educa o financeiro para que aqueles dados sejam classificados corretamente. Tá. E a gente checa. E aí, uma hora ele começa a andar sozinho e começa a produzir as informações que a gente precisa. Vocês já pegaram o caso assim já? Muito. A maioria. A maioria tem pelo menos um lançamento que não está certo, é normal. Normal. Quantas vezes o empresário fala, não, meu funcionário entende, não, meu software é maravilhoso, meu software... A hora que a gente entra para olhar mesmo, quando o empresário fala isso, um olha para o outro já começa a dar risada. Meu Deus, já sabe. Né? Não, 100%, 100, hein? É 99%, 100% dos casos que todos disseram, meu financeiro é bom, meu software é excelente, você vai lá. Tá tudo certo. Tem nada. O cara não sabe fazer uma conciliação bancária, não sabe o que é regime de caixa, não sabe o que é regime de competência. Vai imputar dados, ele tem que saber o que é data de emissão, data de vencimento, data de pagamento. Às vezes ele lança toda uma data só, aí você vai tirar relatório, está tudo errado, não está na competência certa. Então, essa parte de educação financeira tem que vir antes. Por isso que tem uma curva de aprendizagem que o operador financeiro da empresa tem que aprender isso. Nas reuniões que nós temos com os empresários, vai fazendo perguntas e vai olhando os relatórios, vai checando. Conciliação bancária, às vezes ele vai fazer umas conciliação, ele não acha a conta para lançar, ele pergunta para a gente, onde é que eu lanço isso aqui? Olha o plano de contas dele, você vai lançar nessa conta, ele vai se educando. É um processo de transformação. Sim. Tá? Então, aí depois, o primeiro mês, eu peço um mínimo para fazer um ensaio de precificação. Por que ensaio? Porque eu sei que aquele relatório não está 100%. E no segundo mês ele já está melhor. Você vai dar uma prévia. Isso. Ele vai se educando também, porque eu vou encontrando os erros, ele vai enxergando, vou mostrando, o pessoal vai aprendendo. E o empresário vai enxergando o que ele vai fazer com o fluxo de caixa, o que ele vai fazer com a DRM. E aí, na precificação, que é o final, produto final, aí sim, consigo entregar para ele um cálculo de preço muito mais próximo da realidade do que ele imagina. Sim. Inclusive, isso é uma coisa interessante que o Zé falou. A questão de precificação, da gente olhar a despesa fixa, tudo isso que ele está falando de analisar relatório, para a gente embutir a despesa fixa no preço. Tem muito guru da internet que está falando para precificar só em cima de margem de contribuição. Não, você não precisa olhar a tua despesa da tua empresa. Precifica só em cima da margem de contribuição. Quebra a empresa. Quem que paga a despesa fixa? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Isso aí é para casos muito isolados de empresa. Se você seguir a regra, beleza, comprei a 5, vendi a 7, paguei R$1 de imposto, R$1 é lucro, você tá lascado. Ninguém pagou tua precificação, ninguém pagou tua despesa fixa. Sim. Entendeu? Então, tem guru da internet com 100 mil seguidores falando isso. Então, assim,
Cuidado. Tem que ter um olhar clínico para isso, né? Clínico. Indo aqui para o terceiro bloco aqui, ó, indicadores de gestão e tomada de decisão. Muitos empresários têm receio ou até desconhecimento sobre os indicadores de gestão. Quais são os principais que vocês trabalham na business? Vamos lá, então. Vamos falar realmente são os principais que nós extraímos da DRM. Tá? Do mês, que é essa do mês, né? Isso. Resultado. Falei que são dados que tem ali. Então, se eu olhar lá, por exemplo, meu faturamento foi tantos R$1.000, meu custo foi tantos R$1.000, minha folha de pagamento é tantos R$1.000, beleza. Agora eu vou usar alguns indicadores que vão me ajudar a interpretar esse número. O primeiro deles, vamos falar da análise vertical. O que é a análise vertical? Ela vai me dizer quantos por cento, por exemplo, o meu custo está representando faturamento. Minha folha de pagamento toda, não só salário, mas encargos sociais, treinamento, etc e tal, quanto isso está consumindo do meu faturamento. Então, eu começo a olhar a composição do meu preço, quanto que eu tenho que vender para pagar isso, para pagar aquilo outro, meu comercial, meu marketing, quanto eu tenho que vender para pagar todos esses gastos, vamos chamar assim. Então, esse é o primeiro indicador. Aí depois nós vamos para o segundo, que é chamado de análise horizontal. A análise horizontal vai dizer assim, olha, meu faturamento esse mês foi tantos mil, no segundo mês foi tanto, maior ou menor. Quantos por cento esse faturamento variou? Para mais ou para menos? Opa, já estou tirando informações, lembra? Dados, aumentou tantos por cento ou diminuiu tantos por cento. Agora, vamos melhorar isso. E essas duas comparações são as principais que a gente gosta de fazer. Vamos olhar o custo da mercadoria vendida ou do serviço prestado? Eu olhei o percentual dele na análise vertical, agora eu vou olhar a horizontal. Quantos por cento esse custo aumentou ou diminuiu? Olha, vê se faz sentido. Vou dar um exemplo aqui. Meu faturamento subiu 10%. Fica super felizão, não vou? Poxa, subiu 20%. Nossa, vou comemorar. Beleza. Agora vamos conciliar dois indicadores. O da análise horizontal da venda e do custo. Estou dando um exemplo só do custo. Meu custo aumentou 30%. E aí? Qual a conclusão que você chega? Tá vendo? Tirar a informação? Queimou o estoque. Tem que ver o que aconteceu. Depois eu vou tirar informações, Paulo. O que a empresa... Teve casos também que a empresa queimou estoque. Não vou nem falar o segmento para não tentar identificar, né? Mas assim, mercadoria muito antiga, que se deterioram, ela fez uma liquidação enorme lá. Então assim, o faturamento lá em cima. Só que você olha o custo, ela vendeu muito próximo do custo ou até abaixo do custo, porque a mercadoria já estava para ser jogada fora. Sim. Jogou o preço lá embaixo, então o custo aumentou muito mais que o preço de venda. Aí você vai olhar o resultado lá embaixo, lucro, o que aconteceu? Prejuízo. Fluxo de caixa cheio, bolso cheio. Isso. Nossa, tô cheio de dinheiro. Aparentemente. Só que você teve prejuízo esse mês porque você queimou o estoque. Entendeu? Você desimobilizou o seu recurso. Estava lá no estoque, você voltou ele pro caixa. É mais estratégico, né? Não, porque as pessoas eles acabam fazendo meio que no dia a dia ali, né? E sendo que se tivesse essa estratégia aí... Outro indicador maravilhoso que eu gosto de pegar da DRM é o ponto de equilíbrio. Sim. Quanto que eu preciso vender para pagar meus custos e daí então eu começo a gerar lucro. Isso aí eu sei, Arthur. Aí, ó, tá vendo? Tá afiado. Bom, tá bom. Meu ponto de equilíbrio é tanto. Acima disso... Precisamos explicar um pouquinho, então vamos aproveitar, né? A gente está aprofundando o conteúdo. Existem mais de dois. Vou falar de dois principais, tipos de ponto de equilíbrio. Antes de você responder, peraí, Arthur, se alguém te perguntar alguma coisa aí, você pode mandar para eles, tá? Pode mandar pergunta. Tá. Olha só, a gente calcula, não é chute, hein? O ponto de equilíbrio chamado contábil. Não é porque chama contábil que eu vou extrair da contabilidade, tá? É só um nome que o autor, né, o cara que idealizou a fórmula, deu lá. Então, o resultado que eu encontro nessa equação do ponto de equilíbrio contábil vai dizer para mim quanto que a empresa tem que faturar para não ter nem lucro e nem prejuízo. Por isso chama equilíbrio aqui, ó. Então, beleza, a empresa tem que calcular? Claro que tem. Por quê? Ela vai acompanhar o faturamento todos os dias. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que lá pelo dia 25 do mês, a empresa atingiu o ponto de equilíbrio, ou seja, ela faturou um valor que, a partir de 1 centavo para cima que ela vender, ela já está na área de lucro. Então, estava abaixo da área de com prejuízo. Atingiu o ponto de equilíbrio, beleza. Tudo que ela vender dali para frente é lucro. Esse é um conhecimento importante que tem que ter. Agora, mais do que isso, é o ponto de equilíbrio econômico. A gente muda um integrante ali,
número dentro da equação que vai dizer quanto que a empresa tem que faturar para ter X% de lucro. Por isso que eu pergunto para o empresário, quanto você quer ter de lucro? Eu sei que também que lucro não é homogêneo de todos os produtos e serviços da empresa. Tem produto que tem uma margem de lucro maior, também menor, beleza. Mas, fechando o mês, empresário, quanto você quer ter de lucro no fechamento do teu mês, a tua empresa? Já não estou falando mais do produto, da empresa. Onde eu dou um número mágico? 20%. Beleza. Então, na equação, não é somar, não é multiplicar e somar, tá? Se o cara fizer isso aí, não vai dar certo. Não vai bater, não vai encontrar o ponto de equilíbrio econômico. Eu faço uma equação e vai dar certinho lá o quanto ele tem que faturar para ter 20% de lucro naquele mês. Ele pode falar em percentual ou pode falar, eu quero ter 100 mil reais de lucro esse mês. Beleza, eu mudo o jeito que eu coloco essa informação na equação, ela vai me dar um número. Aí, vira o quê? Esse ponto de equilíbrio econômico vira meta para os vendedores. Agora eu posso distribuir ponto de equilíbrio econômico para os meus vendedores, aí eu vou provocar que vou dar as condições também, né, para que eles atinjam a meta individual de cada um, que na somatória deles vai dar meu ponto de equilíbrio econômico. Fez sentido? Uhum. Então isso é colocar meta com inteligência na empresa. E não, por que você que é empresário está me ouvindo aí, por que você coloca tantos mil reais de meta com os seus vendedores? Você sabe por quê? Quanto você vai ganhar de lucro com esse valor de faturamento? Se você não sabe, você tem que saber. É uma coisa assim que você, não preciso disso. Não, você precisa disso. Senão, você está brincando de empreender. Se não souber quanto você tem que lucrar por mês, meu amigo, isso é roleta russa. Então, você tem que encontrar esses números dos seus relatórios, calcular todos esses indicadores e mais alguns, né, que estou falando dos principais, sem perguntar. Sim, sim. Mas existe ticket médio, existe tantos outros. Mas esse aí que o Pedro lembrou agora, do ponto de equilíbrio, ele é essencial, não é opcional. Sim, nossa, é muito interessante. Depois a gente pode até pensar uma segunda vez, aí, terceira, quarta vez, porque é o seguinte, o que eu pensei? A gente poderia trazer, viu, Arthur, algum cliente nosso da indústria, com eles aqui, e gerar essa conversa. Depois a gente pode trazer da parte de serviço, né? Depois algum de varejo. A gente tem uns clientes de varejo também. Porque muitas das vezes vocês vão falar na dor que ele vai correr aqui e vai dar esse gap aí para quem está ouvindo lá da mesma área, né? Porque tem diferença. Né? Então, é isso que eu ia falar, né? Porque consultoria para a indústria é diferente da de varejo, diferente para o serviço, tem as nuances. Ali. Isso, Zé falando, eu já eu pensei na Foca porque é o que a gente presta serviço, né? Que nem você falou do ticket médio. Eu tenho um ticket aqui com um produto. E aí, começou a sair outro custo para mim. E aí eu tenho que entender isso, né? Eu sei o quanto que eu preciso tirar no mês para manter a estrutura com a equipe atual. E eu sei quanto que aquela equipe atual pode faturar, entendeu? Tendo uma margem, esses 20% aí, né? E assim, e quebrando cabeça. Não vou mentir para vocês, quebrando cabeça. Talvez vocês olharem e falar, não, Paulo, tá errado aqui ainda, tal, mas eu aprendo rápido. Mas isso que você está falando me ajuda na tomada de decisão. Sim. Né? A gente tem um produto aqui que não lucra tanto, mas ele é necessário porque ele é recorrente. Me ajuda a pagar as contas. Isso. Então, eu tenho que ter ele, sim. Ele tem uma margem de contribuição. O que é contribuição? Eu não falei disso, né? Mas assim, é o valor que vai entrar para contribuir para pagar o que é gasto fixo. Isso, né? exato. Então, você pega daquele valor que você está recebendo do teu serviço, subtrai o custo variável, né? As despesas variáveis e deixa para lá a despesa fixa. Vai ter que tomar aquele cuidado que o Pedro falou, né? Uhum. Não é para precificar só na base da margem de contribuição, senão você quebra a empresa. Mas, para essa situação aí que você está falando, de forma estratégica, vale muito. Então, ticket menor, não dá lucro. Olha, já teve muitos casos que nós orientamos o empresário a praticar um valor que dava prejuízo. Mas aquele produto é estratégico. Exato. Porque ele traz o cliente para consumir outros produtos que têm uma margem de contribuição positiva e maior. Exato. Se não fosse aquele com prejuízo, ele não compraria. Quer ver um exemplo clássico, fácil você entender? Por que o pão do supermercado é mais barato que o pão da padaria? Rapaz, interessante, Porque hein? ele é uma isca. O produto isca, né? É verdade. Por que a padaria cara. está no fundo do supermercado e não está na frente do caixa? Faz o cara passar por tudo, né? Exato. Então, ele acaba consumindo mais. Né? Exato, e passa pelas gôndolas, ele vai vendo um produto aqui, outro lá. Lá no caixa, no checkout, o que tem lá no checkout?
um monte de porcaria de doce, aquelas latinhas de isotônico. Por quê? Aqueles produtos, você pode ter certeza que eles têm uma margem de contribuição muito maior do que o pãozinho, às vezes a mussarela. Né? Então, assim, aí a cesta de produto que ele está passando no checkout, o pãozinho deu prejuízo, ou um lucro muito pequeno. Mas a cesta de produto deu uma margem de contribuição e deu lucro para a empresa, entendeu? Então, tudo essa estratégia, Paulo, não tem... Mas tudo calculado. Tudo calculado. Aí você está falando, você está falando aí esse produto que, né, não me dá lucro, a gente consegue entregar até tantos ele. Aí eu vou com o Arthur, ó, tá saindo, não, segura agora aí. Vamos pro outro ali, senão, né, essa questão do lucro, mas é olhar estratégico. Eu acho que o empresário, o Pedro, Zé, assim, humildemente, ele acaba deixando a parte mais importante, que é o estratégico. Ele olha muito para o financeiro, né? E aí ele fica mergulhado no operacional, né? Se o marketing, ali, o comercial dele está indo bem, as vendas, ele fica ali. E ele não consegue olhar de fora o negócio dele, né? Porque ele está mergulhado. Exato. Né? E aí vocês chegando lá, mostrando tudo, cara, vocês vão dar uma visão pro cara que talvez eu acho que ele nunca teve na vida dele, né? No negócio. Já aconteceu, por exemplo, a gente chegar numa empresa e o dono fazendo entrega de bizinha. Eu olhei para ele e falei, viu, quanto que é seu Prolabore? Prolabore é o salário do dono. A tanto, dezenas de milhares de reais aí, dezenas de milhares. Eu falei, você pagaria isso para um entregador? Ele, não. Eu falei, então você está pagando. A sua cabeça tem que estar aqui dentro, focado em estratégia, aquisição, gestão e venda, para fazer a tua empresa crescer, e você está gastando o seu tempo numa mão de obra que você poderia pagar alguém para fazer. E tá tudo bem alguém receber fazer isso daí, né? A sua mão de obra é cara para a empresa para você fazer o que você está fazendo. Vai pensar em gestão, aquisição e venda. Os relatórios. Eu costumo dizer, Pedro, pensar também, né? Assim, eu aqui na Foco hoje, o Arthur sabe disso, eu só me movo onde está mexendo o ponteiro, cara. Se não, que nem que você tá falando aí, simplificando, né? Ele tá fazendo uma coisa que não mexe o ponteiro. Uhum, sim, né? Sim. E o estratégico para mim, olhando de fora, cara, só vou fazer crescer meu negócio se eu tenho olhar estratégico. Sim. Só isso. E é difícil, viu, o empresário olhar para essa parte estratégica. Principalmente o prestador de serviço, que ele começa prestando serviço. Isso. Ele já está afundado no operacional. E eu identifiquei isso rápido, né? E o Arthur, que é meu sócio aí, é um cara fundamental nisso, né? Muito inteligente também, igual vocês dois aí. Só não é pai e filho, mas ele me chama de irmão. É boa, legal. Por causa disso, porque eu acho que cada um tem que assumir uma responsabilidade, porque não tem como fazer tudo. Exato. Quando o empresário vai para essa cabeça, eu tenho que fazer tudo, ele já, né? Já começou mal. Já começou mal. Não, muito legal, pessoal, de verdade mesmo, né? E agora vamos para essa parte aqui que eu queria falar também com vocês aqui, ó. Essa parte da mentoria, né? O relacionamento, a educação empresarial. Ô Pedro, vou começar pelo seu pai primeiro, né? Fica à vontade. Você já foi professor de universidade por muitos anos, certo? Como essa experiência contribui hoje na forma de mentoria da business? Boa. Então, você sabe que para ser professor, você tem que estudar muito mais do que quando você estudou na faculdade, né? Para lecionar, você tem que ter uma bagagem de informação muito maior. E lá na sala de aula, o que a gente promove lá? Não é só ficar passando matéria no quadro, no slide, cobrando trabalho, prova para aluno, não é nada disso. O que a gente está promovendo ali? Desde o primeiro ano da faculdade até o último. Mesma coisa com a mentoria. Está promovendo uma transformação. Então, o aluno está dentro da sala de aula, ele está aprendendo a respeitar o professor, está difícil hoje em dia, né, no ensino médio, mas, enfim, mas você está promovendo a transformação daquele menino. Aliás, quando você pega o aluno no primeiro ano da faculdade, rapaz, ele acabou de sair do segundo grau, é uma anarquia essa lá de coitado, eu nunca dei aula no primeiro ano, graças a Deus comecei no segundo ano. Mas o Márcio deu aula, eu acho que dá aula ainda desde do primeiro ano, é uma tormenta, porque o cara ainda está com o mesmo hábito daquela bagunça lá do segundo grau, e aquele até você educar o comportamento dele. Quantas vezes
Às vezes, como coordenador de curso, que eu já fui também, você tem que entrar lá na sala, às vezes com a diretora lá e dar uma bronca naquela garotada lá para alinhar, né? Ô, gente, vocês estão no nível superior, vocês não estão mais no segundo grau aqui, você tem que mudar. Então, é uma transformação. Quando você chega lá no último ano, ele já está fazendo TCC, fazendo pesquisa científica. Cara, é outro cara, é outra pessoa, né? Um menina, enfim, é uma transformação. Então, o fato de lecionar, você já está prestando um serviço de mentoria ali. Então, relacionamento entre pessoas, Bacana. falar de metodologia. Eu fui professor de TCC também durante muitos, às vezes aqui em Penápolis, às vezes que eu assumi as aulas aqui, é o último ano. Cara, então, metodologia, é método. Então, isso agora a gente aplica na mentoria. Então, Legal. E trazendo para essa parte da mentoria, Pedro, como funciona o acompanhamento que vocês fazem com os empresários? É mais técnico, é mais estratégico, os dois? Como funciona? Ele é mais estratégico, né? Eu acho que um bom resumo para isso seria: mentoria, ela transforma o comportamento do dono, enquanto consultoria transforma processos da empresa. Eu acho que essa é uma boa... Isso, certo, Pedro? Exatamente. Uma transformação de mentalidade, né? Nós temos um programa de mentoria, inclusive, posso falar? Dia 28 de maio agora, nós estamos com um projeto da mentoria para iniciar. A gente está aí com a campanha de divulgação da mentoria. Quem puder depois acessar nosso Instagram, aí na nossa bio, tem lá um link para prestador de serviço. Não é mentoria para todo o segmento. Nós quisemos nichar, porque como prestador de serviço, nós passamos por essas dores também. Esse processo, lembra, de mudança, de confiança. Sim. Enfim, nós vamos promover isso. Tem lá análise DISC, nós vamos mudar, fazer o empresário olhar para ele, olhar para a empresa. No final dessa mentoria, são 90 dias, ele vai sair lá com um planejamento estratégico prontinho na mão dele para ele aplicar na empresa. Não importa que mês ele dá. Planejamento estratégico eu faço só lá em outubro, novembro. Não, senhor. Se nunca fez, corra fazer. Então, na nossa mentoria que estamos lançando agora, dia 28 de maio, a gente vai promover essa mudança e, assim, específico para prestador de serviço. O empresário pode procurar da indústria, do comércio. Cara, agora não. Agora eu vou cuidar desse nicho, que é um nicho irmão nosso. Então, nós temos um carinho muito grande por prestador de serviço. E também porque, qual foi a sacada, vamos falar assim, né? Para essa mentoria, para prestador de serviço. Nosso canal da Business Consultoria no YouTube, como o Pedro disse, né? Está crescimento orgânico lá. Comecei a postar vídeos para valer mesmo na pandemia, porque ficamos trancados. O que eu vou fazer? Vou entregar conteúdo para os empresários, e conteúdo assim, profundo. Quem tiver interesse, acessa lá a Business Consultoria no canal do YouTube. Você vai encontrar e-book, planilha para você baixar. Para você que é prestador de serviço, tem lá um e-book com todas as fórmulas, bonitinho. Se você quiser trabalhar por conta, eu entreguei o ouro lá, tá? Abri a caixa de ferramenta. Então, dentre esses vídeos que eu tenho lá, tem um lá que é campeão de visualizações e comentários, que é formação de preço de serviço. Rapaz, eu achei que não fosse danado isso aí, sabe? Mas assim, então a carência que existe nesse segmento é muito grande, muito grande. Então, além de você precificar lá, se você quiser usar a minha planilha não, ali tem um e-book para você, o caminho das pedras, né? Para você calcular. Você pode seguir lá. Na mentoria, também tem lá, vou te ensinar, vou te entregar uma ferramenta para calcular automaticamente. O Pedro falou aqui, né? Desenvolveu a planilha, para você calcular o seu preço de serviço de forma inteligente e lucrativa. Como eu disse, você quer praticar prejuízo do teu preço, fica à vontade, mas você vai saber quanto você está tomando de prejuízo. Se for estratégico, vou te ensinar a usar a estratégia, às vezes, para atrair aquele cliente na sua carteira, que esse cliente vai trazer outros. Enfim, cara, são muitas variáveis, né? Mas, enfim, essa mentoria é para esse nicho de mercado e é um desafio. Por quê? A gente sabe que mentoria é muito mais fácil vender para quem já foi teu cliente, né? Já passou por um processo de consultoria, já te conhece, já sabe a capacidade que você tem de promover essa transformação e ele pode comprar. Mas eu estou aqui na contramão, né, do bom senso, digamos assim, que nós temos um mentor também, nós somos mentorados, tá? Olha só, lógico, para adquirir conhecimento, você tem que pagar para isso também. E ele fala assim para a gente, olha, é muito mais fácil você vender mentoria para quem já foi teu cliente, que te conhece, do que para quem não te conhece. Mas eu estou indo nessa. Estou numa campanha agora de divulgação no Instagram dessa
mentoria, já gravei alguns vídeos, já está tudo agendado, bonitinho. Quem quiser saber um pouco mais, entra lá, vai acompanhando durante essas semanas aí, para você entender com mais profundidade como é que você vai conseguir sair dessa mentoria, essa transformação que você vai passar. Ela vai durar 3 meses. São 3 meses com encontro a cada 15 dias, né? São 6 encontros. E tem tarefa a rodo nesses 15 dias. Ah, tá. Não vai ficar sozinho, sem nada o que fazer. Quanto que é o custo dessa mentoria? Então, a gente está... Posso falar aqui? Claro. 6 pagamentos de 4 mil, né? Não. É isso. É barato. É para o povo fazer a mentoria. Então, assim, você quer prestador de serviço, quer realmente passar por um processo de transformação com quem já trilhou esse caminho, como eu disse, eu já fui e voltei tantas vezes e estudei bastante, ali essa é a oportunidade. Entra lá, entenda lá, nós temos um vídeo que explica direitinho. Se tiver dúvida também, manda mensagem no WhatsApp, entra em contato com a gente vai te explicar todos os detalhes como essa mentoria vai acontecer. Sim, porque o prestador de serviço, assim, falando um leigo, tá? Não sei, mas vocês podem me corrigir. Ele tem 2 formas de entregar essa prestação de serviço. Ou uma entrega pontual, né? Ou uma entrega recorrente. Dependendo de como é a forma dele ali, né? Do modelo de negócio dele, sim, talvez ele tá perdendo, né? Talvez a hora não está calculada certo, dependendo se for por tempo, né? Então, prestação de serviço, qual é o maior custo dele? Né? Nós falamos que é diferente, indústria, comércio e serviço. O maior custo do prestador de serviço é o quê? É o tempo. O tempo, isso que eu ia falar. Demora. Então, ele tem que saber calcular esse tempo de execução ali do serviço, quem é que vai prestar, qual é o custo dessa hora, quais são os encargos que incidem sobre essa mão de obra, e aí depois do custo, onde é que nós vamos chegar? No preço do serviço. Mas eu preciso daqueles outros 3 elementos também, né? Ali também tem despesa fixa, também tem despesa variável, e tem que ter tua margem de lucro ali. Então, sabendo calcular o custo da mão de obra certinho, os outros itens você encontra e define a margem de lucro, você chegou no preço do seu serviço. Se o teu cliente está te dando desconto, você tem que saber até onde você pode chegar. Então, aquela engenharia reversa. Estou com esse preço aqui, meu cliente está oferecendo um valor menor, quanto que eu vou lucrar com esse valor menor? Você tem que saber, não é acho que... Não, tem que achar nada, você tem que saber. Essa é a diferença do empresário que tem sucesso e aquele que está brincando de ser empresário e está arriscado a perder tudo, o sonho da vida dele de construir um negócio próspero. Sim, porque na maioria dos casos também, né, Jé, dependendo do modelo de negócio do cara, se ele vai até a pessoa, já tem o preço de deslocamento, o custo de deslocamento, né? Identificar todos esses custos aí. O tempo que ele fica no lugar, o que ele usou no lugar, né? Se aplica material ou não. Tem exato, que ia falar. Tem prestador de serviço que aplica material. Sim. Então, quanto é de material? Tudo isso tem que estar muito mapeado, muito bem calculado. Sim. Eu mencionei até para escritório de advocacia, né? Nós temos uma consultoria específica para escritório de advocacia, porque nós temos 2 cases muito importantes. Eu posso falar o nome dos escritórios, é a SAMP, que tem um escritório em São Paulo e outro em Brasília. Eles atendem STJ e STF. É um escritório muito grande, com muitos profissionais. Aliás, o controller da empresa é penapolense. Conheci ele aqui através de um outro cliente aqui que trabalhamos juntos. E ele foi me indicando e me indicou para um outro escritório, que é SNA, lá de Novo Hamburgo e São Paulo, também são 2 escritórios, são escritórios grandes, que tinham essa dificuldade. Qual é o orçamento que eu devo passar aqui para fechar um contrato com essa multinacional, com essa outra empresa? Quanto eu devo cobrar de honorário? Tá, ok. Qual é o profissional que vai prestar serviço? Quanto tempo ele vai se dedicar por essas ações aqui, por esse processo? Você tem que saber. Tem que ter acompanhamento, né? Um time sheet, enfim. Tem que ter os dados para você calcular. Aí nós desenvolvemos uma ferramenta específica para escritório de advocacia, mas feita assim, com a luva. E agora o Pedro está transformando também essa planilha num sistema. Então, ao invés de usar a planilha para precificar mão de obra, nós teremos, está quase em fase final já. A gente está em fase de testes aí. Vai ser um sistema em nuvem que ele vai acessar, vai colocar os dados, mesma coisa que fazia com o Excel, vai preencher lá, só que vai ter mobilidade, né? Vai estar no celular dele, vai estar no
computador, notebook, enfim. Pode estar no site do cliente. O próprio cliente fala assim, quanto que custa uma defesa no STF, tal. Ele especifica, a inteligência artificial reconhece, adapta aquilo para o serviço, estima a quantidade de horas e já pode devolver até um orçamento pronto para o cliente. Nossa, cara. E assim, só vem lead quente. O cara que só tá no curioso já mata ali, o resto já vem lead quente e já vai pro closer. O cara vem fechar já. O SDR já morreu aí. Bacana. Bacana isso aí, viu? De verdade mesmo. Até eu ia perguntar aqui na questão de clientes, de situações na mentoria que já transformou o negócio, algum case que vocês podem comentar. Você já falou do escritório, né, de advocacia. Então, mas só esse escritório de advocacia. A mentoria, na verdade, é um lançamento agora que a gente está fazendo, né? O processo de transformação com o mentor que a gente conseguiu transformar são os nossos clientes, que foram nossos clientes na consultoria, porque ali também a gente acaba promovendo a transformação da mentalidade dele. Agora, num processo, num produto completo, né, com análise TISC, com tudo mais, muita ferramenta, muita coisa nova lá, essa vai ser o nosso lançamento agora, dia 28 de maio, é a primeira turma que nós vamos formar para mentoria para a prestação de serviço. Sim, e só dá uma repassada no valor para ficar claro para a gente, o pessoal também, tá? Quanto que é? R$4.000? São 6 parcelas de R$4.000, ele vai fazer um investimento de R$24.000 e passar por esse processo de mentoria. E no final, ele já vai ter um plano estratégico pronto. Planejamento estratégico da empresa dele. Se ele já tem um planejamento estratégico, vai ter a oportunidade de revisar, de repente, um outro método que ele utilizou, ele vai ter o nosso método, que nós usamos para nossa consultoria, né? Nós fomos mentorados também, vamos utilizar a mesma ferramenta, fantástico. Aliás, fizemos 2 já de planejamento estratégico, né? Fizemos um curso e uma mentoria. E vamos entregar tudo. Abrir a caixa de ferramenta, mais ainda agora, porque nós queremos mesmo que esse pessoal, esse segmento, ele consiga passar por essa turbulência que a gente está passando hoje, né? E parar de precificar de uma forma amadora, sem saber quanto está ganhando, e só na base do preço da concorrência. Não, cara, você tem que ser gestor, você tem que ser empreendedor, que é diferente de ser empresário. Por que é diferente? Empresário, basta ter um meio empresário. Por quê? Ele abre lá o CNPJ dele, pronto. Virei empresário. Mas será que ele é empreendedor? Empreendedor é aquele cara que olha para o negócio, tem paixão pelo negócio, mas ele olha os dados, ele não vai na louca, mas só confiando em Deus. Ele tem que confiar em Deus, obviamente, mas Deus não deu o livre-arbítrio para buscar o conhecimento. Então, eu vou usar conhecimento para gerenciar esse dom que Deus está me dando de empreender. Eu tenho que fazer isso com inteligência. Eu não posso fazer às cegas, senão eu vou construir uma casa na areia, né? Não em cima de uma rocha. Exato. E muitas das vezes essa pessoa, né, dependendo ali do modelo de negócio dela, ela começa intraempreendendo, né, dentro de algum segmento e depois ele sai para empreender. E tem esses 2 tipos de perfil. O cara que quer empreender sozinho, né, Pedro? E tem aquele cara que começa a empreender e aí ele já entende que ele pode virar um empresário e formar pessoas, né, montar uma equipe. Legal. Vamos fazer um negócio diferente? Você imagina se aquele empresário de Minas não tivesse passado pela mentoria, nossa consultoria, É isso que eu ia falar. não teria vencido uma licitação de milhões. Entendeu? Vou fazer uma loucura aqui, hein? Vamos baixar esse preço da mentoria? Para valer mesmo? 6 parcelas de R$1.000. Olha aí, pessoal. Rapaz. Você que sabe. A primeira, né? Para engajar, para trazer o pessoal para dentro. Legal, bacana. Show de bola. Eu fiquei até interessado agora, Arthur. Não, bacana. Vamos fazer para trazer esse pessoal para cá, para ser a primeira turma, né? Para a gente dizer assim, olha, depois eu vou pegar o testemunho. Que uma outra coisa importante também, e eu tenho, tá? Se você procurar no meu canal, nosso canal no YouTube, eu tenho lá alguns depoimentos. Tem cliente que não se sente à vontade. Sim. Então, aqueles que nos autorizaram, gravaram vídeo, não é texto no WhatsApp, não, tá? E também não é, como fala lá, o avatar. Não. O cara mesmo, né? Então, assim, eu vou querer pegar testemunho desse pessoal, passar essa transformação, e vou usar isso, obviamente,
com o marketing para as próximas turmas aí. O preço, obviamente, vai ter que ser diferente. Sim. Mas para essa turma... Oferta e demanda, né? Tem bastante vai case. essa galera aqui. Tem bastante case que grava lá. Tem até empresas da Alemanha que a gente atende, Portugal, Brasil inteiro. Nossa, bacana. Show de bola. Tá aí, pessoal, oportunidade, hein? Você que tá procurando uma consultoria para você que presta serviço aí, ó. Tá uma baita oportunidade que essas duas feras aqui já deu para ver que o pessoal tem um grande conhecimento e é valioso, né? A mentoria vai direcionar muito a empresa. Uhum. Tá? Vai pegar a transformação do dono, que ainda está fundado no operacional, vai trazer ele para o nível estratégico e tático da empresa. E ele vai conseguir guiar, ser um líder da empresa dele, conseguir soltar essas amarras, precificar, fazer demonstração de resultado, conhecer o fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, fazer o DISC dele, saber qual é o perfil dele, fazer o planejamento, quais são as minhas metas, quais são a forma de eu atuar, a forma de eu vender. Isso aí o cara consegue ter uma visão estratégica fantástica. Isso aí é uma metodologia nova, nós não entregamos antes, isso em canal da consultoria. Na consultoria, nós normalmente entregamos, no canal da consultoria do YouTube, mais ferramentas. A transformação de empresa, a transformação de pessoas é mais hypado aqui, bem mais... É diferente, porque é a pessoa que está sendo transformada, né? Não é só pegar uma ferramentinha. Quantas pessoas pedem para a gente, você não tem uma planilha para isso, uma planilha para aquilo? Eu tenho aqui um monte. Só que assim, cara, se eu não te explicar como é que você usa, o que você vai fazer com ela, você vai analisar os dados... Eu ia perguntar exatamente isso aqui, ó. Planilha na internet, pode baixar um monte. Quais as ferramentas ou atitudes simples já fariam uma grande diferença no controle financeiro de uma empresa? Primeira coisa assim, que o cara podia... Nossa, vou chegar amanhã, o que eu vou fazer? Você vai cobrar do teu funcionário para ele começar a fazer uma conciliação bancária. Que está no banco tem que estar espelhado no sistema. De qualquer jeito? Plano de contas. Isso, de qualquer jeito? Não. Preciso fazer uma reestruturação do plano de contas e classificar corretamente. Uhum. Só aí você já vai conseguir ter o fluxo de caixa, se for tudo alimentadinho, bonitinho, até pelo menos o que aconteceu. Aí, para mim, começar a lançar o que vai acontecer e depois conciliar isso, aí eu vou conseguir ter um fluxo de caixa projetado e depois eu consigo ainda analisar essas contas. Beleza, o meu Simples Nacional vence dia 20 de cada mês, mas essa competência aqui não é desse mês, é do mês passado, faz parte do resultado do mês passado e não desse. Então eu começo a dividir caixa e competência. Então tem várias escadinhas para ser vencidas, mas o básico é o básico bem feito, organizar a base das finanças, que é cadastrar pelo menos contas a pagar e receber que já aconteceram, projetar as que vão vir dentro de um plano de conta, dentro das datas corretas. Empresa sem organização, uma hora alguém mete a mão. Aprende isso. Você falando isso aí, eu até lembro aqui que há 2 meses eu tive que passar do micro ME, né, para Simples Nacional. Uhum. E aí já muda tudo, né? Já vem, né? Do meio para Simples Nacional. Isso, do meio para Simples Nacional. Total. E aí eu vi que já tem um custo, né, irmão? Eu tive que imprimir uma nota e aí já falei, cara, isso aqui já vai de imposto, meu Deus. Aí Os honorários, o contador já mudam. Aí eu tô nessa fase agora de recalcular tudo novamente, porque não dá para seguir o modelo que eu tava de MEI. Né? Então, essa dor é claro para toda pessoa que empreende, né? E empreende, exatamente. Não brinca de ser empresário, né? É. Tem que ser empreendedor. Exatamente. No Brasil nós temos essas loucuras, né? Do MEI pro simples é um parto, do simples para um presumido é outro parto, ou do simples pro real, ou do presumido pro real é outro parto. É. O cara pula de imposto, assim, ó. Então no Brasil, é- o Brasil, ele, infelizmente, te estimula a ficar pequeno, cara. É duro. É Né? triste. Olha, deixa eu ficar... Vou entrar Não, cara, olha, a gente entrar nesse assunto aí, Vai porque eu olhei a minha realidade e falei, opa, peraí. Eu comecei isso aqui do zero, cara. Do zero, o Arthur tá de prova aí. E aí, eu chegando nessa parte, eu achei que eu tô crescendo, vou virar um Simples Nacional. Aí eu falei, opa, se eu não tomar cuidado, ó, por isso tem aquela estatística, né, que a empresa tem 3 anos para ver se ela vai estar, né, vai falir ou vai quebrar ou vai se manter. Por causa disso, cara, porque essa transição, ela não é explicada, ela não é assistida por ninguém, entendeu?
E se você falhar, você tá literalmente. Vai fechar, Né? é o seu sonho. Mas a quem interessa que a empresa não pratica a elisão fiscal, saiba pagar menos imposto, a quem interessa? Então, Vale a pena explicar? Vamos confundir elisão com evasão. Não, fiscal, por favor. eu aqui no meu olhar e empreendendo, sendo novo nisso aqui, eu penso assim, pô, se eu tô pagando mais imposto, é que a minha empresa tá crescendo. Sim. Mas espera lá, será que esse imposto agora, nessa fase, é o justo? Então, você entende? É outro. Você entende, É, cara? entendo. É porque, cara, se eu estivesse faturando 5 milhões e você vai ter um imposto ali que realmente, naquele momento, vai fazer sentido, ok. Mas para um cara que vai faturar até 200, 300 mil, você entende? Talvez a fatia desse imposto, nesse momento, dependendo do negócio do cara, sufoca ele. Sim. Se ele quer fazer coisa tudo certo. Mas com o devido planejamento tributário, de repente você consegue. Ó, vamos supor que eu sou uma empresa extremamente e-commerce, em crescimento, estou alavancado, eu vou para o lucro real. Que eu vendo com o preço muito próximo da aquisição e eu só pago em cima do que eu lucrar. Então, eu tenho uma margem de lucro maior. Não posso mais ficar no simples. Vale a pena o real? Não, vai para o presumido. Exato. Então tem toda uma estratégia para montar para saber se vale a pena um regime tributário ou outro. Imposto no... Olha, é complicado. Por isso tem que saber, A gente tem que saber o que fala. quanto que é a tua carga tributária sobre o teu preço de venda. Então, eu falei assim de olhar para o mercado, olhar para os seus custos, analisar, mas tem um outro olhar que é preciso ter também. Que chama, não é preço, você tem que vender valor. Qual é o valor do teu serviço? Qual é o valor do teu produto, da tua mercadoria? Então, você tem um produto, um serviço que tem um valor e você está vendo que a margem agora está apertada, você pode promover uma mudança no teu serviço ou no teu produto, uma percepção de valor, que fala, do seu cliente. Então, se ele perceber que o teu produto vale mais, ele vai pagar. Quer ver um exemplo fácil? Todo mundo aqui, pratica, todo mundo aqui que está nos ouvindo. Quanto custa, vou usar um de cerveja, não sei se vale, pode, né? Mas enfim, quanto custa uma garrafa de cerveja no supermercado? Só falar, tanto. Por quanto você paga uma garrafa de cerveja num restaurante que você está com a família reunida, com os amigos? Mesmo valor? Não. Estou falando valor, não falando preço, né? Porque ali, naquele ambiente que você está, aquele produto ele tem um valor diferente, uma percepção de valor diferente. Você não vai pedir uma garrafinha de água, porque você vai pedir a cerveja, você vai consumir, você está lá se divertindo com a família, com os amigos. Então, percebe? Uma coisa é preço, outra coisa é valor. Então, se você está com a margem apertada, o que você pode fazer, empresário, para fazer com que os seus clientes percebam que o teu produto, o teu serviço tem um valor maior? O que você pode fazer com o teu serviço, o teu produto, para que tenha um valor maior? É a embalagem, tem que mudar? É a oferta? É a maneira que você quer dar de marketing? A maneira que você mostra esse produto para o teu cliente? A entrega, mais né? valor? É o pós-venda? Isso, então. Sim, são Tem várias vertentes, né? Várias coisas que você tem que gerenciar. E gerenciar no achismo não é gerenciar, né? É contar com a sorte. Exatamente. Nossa, que bacana. Voltando Pessoal, a falar de imposto, né? Você vê, em Confidência Mineira aconteceu porque a gente pagava 20% de imposto, a coroa, né? Portuguesa. O quinto dos infernos. Hoje a gente paga o quê? 35, 40? Era melhor ter ficado lá, né? Sim. Pessoal, a gente está chegando aqui no encerramento desse episódio maravilhoso. E a gente teve uma aula incrível, cara. Vamos falar aqui que foi uma aula, porque foi incrível de verdade, né? Falamos aqui sobre a importância dos custos, precificação, indicadores e como unir tudo isso com tecnologia, né? E a mentoria estratégica, porque se falar só uma mentoria, acho que fica cru por tanto que vocês entregam aqui. É uma mentoria estratégica. Vocês vão elevar o nível do empresário, porque ele vai saber precificar, ele vai saber analisar, né? E se aprender a ter a questão do dashboard lá, né? É riquíssimo. Então, foi maravilhoso. Espero que, se vocês gostaram aí, pessoal, quem gostou e assistiu o episódio, compartilha com alguém que você entende que precisa, pelo menos, ouvir esse conteúdo de valor, né? Compartilha, marca lá. Porque isso aqui é para quem empreende, eu acho que é ouro, tá? Entregaram coisas valiosas aqui
que eu tô ainda vou dormir pensando, porque a gente analisa, né? Eu sou um cara que eu gosto de aprender. Eu até falo pro Arthur, às vezes eu me considero o vira-lata, o cara que vai aprendendo, entendeu? Opa, aqui dá certo, aqui, tá. Vocês falou coisa aqui que eu já sei que eu tô errado, cara. E eu vou ter que analisar, sentar. Que bom que você já está promovendo uma mudança. Você já começa a se questionar, né? A transformação. Mudar? Exatamente. Parabéns, então. Exatamente. Você tá pensando assim. Não, com certeza, cara. De verdade mesmo. Acho que foi mais bom, foi melhor para mim aqui. Espero que você também aí, onde você está assistindo, no momento, entenda, qualquer coisinha, volta de novo, porque é muito denso, né? É muita informação, né? Denso. É maravilhoso. Então, fica aqui o nosso agradecimento pro Pedro, pro José. Que legal estar com vocês, né? E assim, se vocês puderem deixar uma mensagem final pro pessoal, mas antes disso, fala aí onde que encontrar vocês, né? As redes sociais. Quer deixar algum número também, porque vai ter empresário que vai procurar vocês aí. Que bom. Olha só. Nós temos um WhatsApp Business, então o DDD é 18 3652 0845. Nós estamos nas principais redes sociais, estamos no YouTube, como nós dissemos, né? A Business Consultoria. Nós estamos no Instagram também, business.consultoria, que também já está linkado lá com o Facebook, e no LinkedIn. Então, as principais redes, nós estamos presentes lá. E uma mensagem final, assim, cara, você que é empreendedor, tenha resiliência, né? Dificuldade, todos nós como empresários, empreendedores, né? Passamos e continuaremos passando. O brasileiro tem essa coisa de ser empreendedor mesmo, né? Já é conhecido que o brasileiro gosta de empreender. Cara, empreenda, cara, com inteligência, né? Busque informações. Se você não sabe, contrate alguém que fica do seu lado, como o empregado seu, o teu colaborador, ou contrate uma consultoria, se não formos nós, o outro, mas que te oriente, que te dê o caminho para você seguir. Você está pegando atalho, está indo para cá, para lá, mas você não sabe o que você vai encontrar ali para frente, ou você acha que você está no caminho certo, mas procure conhecimento, uma bússola, né? O consultor diz que você quer uma bússola também. Onde é que eu quero chegar? Quero chegar lá, então, consultor é aquela bússola que está te indicando o norte, o caminho que você tem que seguir. Então, assim, seja empreendedor, não só empresário, tenha resiliência, que as dificuldades todos nós passamos, mas com inteligência, com estratégia, com planejamento, com dados e informações, você vai superar todas essas dificuldades, assim como eu, Pedro, já superamos, e tantos dos nossos clientes também. Tem cliente que falava que ia fechar a unidade, ou que precisou fechar mesmo. Vou fechar porque o negócio não vai para frente. Não posso falar quem, mas tem um cliente nosso que está falando, fecha, porque aqui os números, não adianta você insistir. Essa unidade, tendo bem, que ela está te puxando para baixo. Já fizemos de tudo, mas é o mercado, é a situação. O que você está ganhando aqui, a outra está te puxando para baixo. Então, cara, vamos recolher um pouco a operação, diminuir, vamos planejar para depois você ter no caixa. Aí uma outra unidade, uma outra situação, você possa crescer com inteligência e não fique mais aquela dificuldade, não tem um caixa, pagando juros altíssimos para banco, né? E, enfim, cara, essa é a minha mensagem para você que é empreendedor ou que quer empreender. É isso, e potencializa tudo isso com inteligência artificial, com tecnologia, dashboard. Hoje, cada vez mais, a inteligência artificial está aí para ajudar. Muito fácil fazer análise hoje em dia. E você pode não querer utilizar a inteligência artificial, mas você com certeza vai ser utilizado por algum empresário que utilizou. Você vai em algum momento ser cliente, você pode ser passageiro ou motorista desse ônibus. A escolha é de vocês. Maravilha. Pessoal, você quer transformar o seu negócio? Só chamar aqui, ó, Business Consultoria, que são uma dupla completa, viu? E é familiar, é isso que deixa a gente mais confiante ainda de chamar essa dupla incrível aqui. Então, chegamos ao final. Você que está nos ouvindo aí, compartilha com alguém esse conteúdo de valor, você que gostou desse bate-papo. E claro, acompanha as redes sociais da FocoCast, né? Da Business também. Como que é o arroba de vocês? Instagram? É @business.consultoria.
Aí, pessoal, segue lá. E é isso aí. Terminamos esse episódio aqui, o 12º episódio, com a Bise Consultoria, com o Pedro e com o José. Muito obrigado, pessoal. Nós que agradecemos. Obrigado. Até o próximo FocoCast, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.